Olá, meninos, boa noite. Hoje, na aula dos nonos anos, nós vamos ver algo que sempre intrigou as pessoas. O que será? Qual é, meninos, a diferença entre poema e poesia? Será que no final da aula nós iremos descobrir? Então, aí no livro de vocês, meus amores do nono ano, página 83 e 84, durante a nossa correção, nós também entenderemos a diferença entre o poema e a poesia. Então, vamos lá? Vamos ver esse vídeo aqui. Está disponível na plataforma da FTD para quem quiser revê-lo. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Dizem, esquecem. Não dizem, disseram, fazem, fatal. Não fazem, igual. Por que esperar? Tudo é sonhar. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi, em meu tempo, cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje, as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Bom, meninos, então, continuando aqui, né? Como eu disse, na apostila de vocês, na página 83, vamos lá.
Na página 83 eu tenho aí poesia e arte. Deixa eu dar uma aumentadinha para vocês. E todas as cartas de amor são ridículas. Lembram quando nós analisamos este poema? Então, poesia e arte. A poesia, ela está totalmente atrelada à arte. Mas espera aí, professora, poesia não é uma das obras, não é uma obra? Então, veja bem, ah, ao longo deste capítulo, nós, né, estamos estudando várias formas de ver o mundo, certo? Várias manifestações artísticas em que nós também aprendemos, nós também recebemos informações dos autores, independente se são textos, se são artigos de opinião, se são dissertações, nós recebemos informações de outras pessoas, nós somos capazes de interpretar um texto, certo? E o legal deste capítulo é que ele traz para nós que não precisa ser aquele texto escrito, porque quando eu falo interpretação de texto, a primeira coisa que vem à minha mente é o quê? O texto escrito. Não. A arte tem muito a ser interpretada. A arte tem muito a ser analisada. E, respondendo à pergunta de vocês, qual a diferença entre poesia e arte de vocês ou minha, né? Bom, professora, o poema é a obra. Como assim? A poesia, né? Como nós vimos no vídeo, é o trem passando. Para uma pessoa que não vê poesia, que não tem poesia dentro de si, é só mais um trem passando. Agora, para uma pessoa que tem a poesia, ou seja, poesia é o sentimento, que tem a poesia dentro de si, para ela um trem passando, o ritmo do trem, o barulho das rodas dele, já traz o que? Um ritmo, já inspira um poema, deixa para ele ali o mundo mais bonito. De repente ele pode achar que é música para os ouvidos dele, e dali surgir o quê? A batida de uma música, a inspiração para um poema, a inspiração para fazer o quê? Uma escultura. Poesia, gente, é sentimento. Da poesia nascem esculturas, nascem músicas, nascem artigos de opinião, às vezes nascem crônicas. Da poesia também nascem os poemas. Sim, poesia não é a mesma coisa que poema. A poesia, ela é um sentimento. Deste sentimento que sensibiliza as pessoas, né? Esse sentimento que muitas pessoas têm, é que nascem as obras de arte. A dança, a música, a escultura, o poema, alguns tipos de crônica e outros textos. Bom, então vamos ver aqui neste capítulo quais são as manifestações artísticas que eu tenho aqui. Aqui eu tenho a música, né, que é algo bem comum, bem acessível a todos nós hoje em dia. Tá? E o autor da música, ele tem ali, ele quer causar diferentes impressões, sensações, porque a música ela é a junção do quê? De uma letra e de quê? Da melodia, não é isso? A arquitetura também tem poesia. O arquiteto, quando ele vai fazer um projeto, ele não só levanta uma casa, ele segue estilos, tendências. Por isso quando você fala, eu já fui numa cidade, as casas eram antigas, aquilo é o quê? Tendências. Eram manifestações, eram o quê? Artes daquela época, de repente pode ser o barroco, o classicismo, a arte nouveau, enfim. Dentro aqui, ó, da arquitetura, queridos, dentro de cada detalhe deste que eu estou vendo aqui,
O arquiteto, quando foi pensar para fazer, ele colocou um pouco de poesia. Ele colocou o quê? Sentimento. Porque poesia é sentimento. E a fotografia? O que vocês me dizem da fotografia? Quem nunca? A fotografia é uma coisa bem comum hoje em dia, né? Bom, a fotografia ela vai combinar o quê? Imagem, luz, posição. Tem pessoas que gostam de se fotografar, que é o famoso autorretrato. Tem pessoas que gostam de fotografar outros ambientes, certo? Mas sem aquela poesia, sem o sentimento, é apenas mais uma foto. Por isso que existem tantas fotos que fazem sucesso, tantas selfies, fotos aí que quebram a internet, né? Que param. Por quê? Porque naquela foto específica ali teve poesia, teve sentimento. Isso é muito, muito mágico, muito bom. E a dança? Ela pode ser a dança contemporânea, pode ser a dança regional. Bom, é dança. A dança, o que, que o artista utiliza ali? Né? Na fotografia ele tem a câmera, na dança ele utiliza o próprio corpo como material artístico. Então ele com seus desenhos ele transmite o que? As emoções, ele comove ali o público com o próprio corpo para passar as mais variadas sensações que ele está tendo. Isso a gente nota muito no balé, né? Na dança mais clássica, por assim dizer. E também nas danças regionais. Em cada lugar do nosso país, as pessoas elas transmitem a sua cultura através da dança. Então, letra A, por qual das formas de arte apresentada na página anterior, a música, a fotografia da dança, mais te interessa? Por quê? Bom, e aí eu acho que eu vou passar para vocês um videozinho que eu penso que vai dar uma inspiradinha em vocês também. Quereres. Quero que você me queira assim, com o meu sorriso meio triste, com as minhas asas longas ou curtas, com o exagero de raiva e de afeto, com a gargalhada e o mau humor, com a minha capacidade de falar e as manias de me fechar em silêncio. Quero que você cante comigo todas as canções de amor. Quero que você viaje comigo para os países mais encantados. Quero dançar nas nuvens com você. Quero você junto, remexendo a rotina. Quereres. Quero que você me queira assim, com o meu sorriso meio triste, com as minhas asas. Eita, tá demais, hein, meninos? Quanto romantismo nós temos aqui. Bom, então, voltando aqui para a apostila, né, para o nosso livro, já na página 84, nós temos qual foi a obra que mais me interessou? É a música, é a arquitetura, é a fotografia, a dança? O que mais te chama atenção? O que você mais gosta de ver? O que mais mexe com você? O que você ouve, vê, sente, dança, se mexe, que faz com que você se sinta interessado? E por quê? Então aí, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: cada poeta, tá? Cada artista, ele tem a capacidade de nos tocar e sensibilizar. E cada pessoa ela é tocada e sensibilizada por um tipo de arte. Por isso que nós temos várias manifestações artísticas, certo? Bom, nem sempre algo poético é perfeitamente belo. Não é porque ele é poético, não é porque tem poesia nele. Ai, professora, poema e poesia? Não, poema
É a obra que nasce de quem já tem a poesia. Quem tem poesia faz uma arquitetura, faz uma fotografia, faz uma escultura, faz uma crônica mais emocionante. Então, veja bem, nem sempre aquilo lá precisa ser belo, perfeito, mas ele vai mexer com o seu sentimento. Que outra forma de arte impressiona você? Bom, então aqui são respostas pessoais. O que acontece? Ao longo dos tempos, meus amores, a arte, não só no Brasil como no mundo, mas especificamente aqui no Brasil, vamos falar do Brasil então. Ela foi passando pelas chamadas escolas literárias. O que são essas escolas literárias? Escolas literárias são movimentos artísticos em que, com o passar do tempo, o tempo vai passando, e as pessoas elas vão o quê? Mudando seus estilos. Por exemplo, nós tivemos o Barroco, que eram obras extremamente rebuscadas, né? Por exemplo, se eu pegar a arquitetura barroca, ela é o quê? Cheia de detalhes. Se é possível notar o quê? Nas igrejas, onde tinham muitos anjos, muitas vidraças, né? Então eram artes extremamente cheias de detalhes. Aí eu venho para o arcadismo, que é o quê? Eles voltam a imitar algo arcaico, ou seja, eles querem reviver aquilo que a Grécia nos passava, que era a obra de arte perfeita. Aí eu venho para o romantismo, aqui ó, já no final do século XIX, em que as pessoas elas têm ali ó, do mundo uma visão romântica. Em cada poema do vídeo que abriu a nossa explicação de hoje, ele leu ele recitou, na verdade, uma poesia de uma classe dessas aqui. Depois eu venho aqui com o realismo, que é um estilo em que as obras de arte elas eram nos passadas assim, retratando exatamente a realidade, que às vezes chega a nos assustar, tá bom? Então, assim, o que é a escola literária? O tempo vai passando, as pessoas vão mudando e a arte reflete o quê? O momento em que nós estamos vivendo. Bom, com base nesse texto aqui, a realidade da poesia, lembra, poesia é sentimento. O poema é o quê? A obra que nasce da poesia. Escolha uma forma de arte em você. Escolha uma forma de arte que desperte em você alguma emoção. Providencie uma amostra dela ou algo que represente e apresente para a turma. No caso, seria para mim, tá? Bom, então vamos ali, né, pensar que, olha só, a poesia está onde eu menos imagino. Um ar puro, de campo, bem verdinho, eu olho e falo, nossa, que lindo, esse campo está tão verde, tão bonito. Outra pessoa de repente não vê. No colo de mãe, você vê uma mamãe com um bebê no colo, você fala, nossa, que coisa mais bonita. Na história de um avô, no canto de passarinho, no barulho da água, no pôr do sol, no cheiro de uma flor, no gosto fresco de um café, fresco de um café da manhã, né? No café da manhã fresco. Quando alguém nasce, nasce junto à poesia. Então, quando você nasce, nasce junto à poesia. Em algumas pessoas, essa poesia ela vai o quê? Se desenvolvendo mais que nas outras. Quando os namorados trocam palavras de carinho, viu aí o último vídeo que eu passei? Querer, eu quero você junto de mim. Poesia tá ali, gente. Na dor, na saudade, na tristeza. É a poesia que move a vida. Se eu tô com dor, eu tenho sentimento. Se eu tenho saudade, eu tenho sentimento. Se eu tenho tristeza, eu tenho sentimento. Não tem poema só em coisas felizes. Olha só para vocês verem este poema aqui do Paulo Leminski. Nuvens pensando, como os homens, lá embaixo, parecem carneirinhos. Bom, como vocês podem
ter notado, como vocês podem ter notado, como os homens lá embaixo parecem carneirinhos. Normalmente é o contrário, né? Você fica olhando a nuvem, imaginando o que que a nuvem parece. Você já parou para pensar que às vezes a nuvem pode ficar te olhando? Ah, isso aí seria o quê? Paulo Leminski, um poeta, né? Da é, época moderna da literatura, autor também do concretismo, que é a poesia concreta. O que é a poesia concreta? Aquela poesia em que eu faço poemas, por exemplo, se estou fazendo ali um poema sobre uma pipa, eu faço ele em forma de pipa, vocês já devem ter visto. Bom, mas voltando aqui para o assunto. Para o Paulo Leminski, olhar para uma nuvem é comum. Para ele é o que? É a nuvem que está olhando ele. A poesia está em todo lugar, tá? Então, eu gostaria que você escolhesse uma obra de arte que desperte em você uma emoção. Pode ser uma música, uma casa, uma obra de arquitetura que você acha bonita, ah, um filme, uma dança, algo que você goste. Pense nos momentos em sua vida que mais te emocionou, ou nos quais você mais se emociona e compartilhe com a turma, no caso comigo, né? Aqui. Bom, cada momento que você passou na sua vida que mais te emocionou, tinha poesia ali. Tinha, professora? Tinha poesia. Quando eu tenho dor, quando eu tenho saudade, quando eu tenho tristeza, é o quê? É a poesia agindo em mim. Lembra que ela nasce comigo? Não existe arte sem poesia. Ah, professora, então só o artista tem poesia? Não, não é só o artista. Quando você vê um filme e você não ri, quando você vê, às vezes, uma obra de arte, uma foto, por exemplo, às vezes você ri, às vezes você acha belo, às vezes tem obra de arte que nos emociona, nos faz chorar, por exemplo, uma série, um filme. Então a poesia, ela combina o quê? Esses traços da pintura, né, da disposição da palavra, das cores, tudo isso vai gerar o quê? Uma emoção em você. Neste momento da sua vida, às vezes, você estava ali ouvindo aquela música. Muito tempo depois você ouve aquela música e você fala: lembrei, eu estava passando por isso. Estou errada? Tenho certeza que não. A poesia, ela é abstrata. Ela é o quê? O meu sentimento, tá? E quem tem poesia, ele é capaz tanto de despertar nas outras pessoas emoções e sentimentos, quanto sentir esses sentimentos e emoções, certo? Bom, e é através de poemas, outras obras de artes, em que eu vejo essa poesia agindo aí. A poesia é aquele sentimento que nasce comigo. Para mim, às vezes, eu acho o sol lindo naquele dia. A minha sensibilidade. Para mim, aquela música é perfeita, ela combina comigo, para outro, não. É a poesia agindo dentro de você, certo? Bom, e tudo isso com o objetivo de quê? De sensibilização. Bom, queridos, eu espero que vocês tenham entendido bem e que o mais importante é que não existe só uma forma de ver o mundo. Existem várias formas de ver esse mundo. Ele pode ser visto com dança, música, escultura, arte. Professora, tem uma melhor que a outra? Não, não tem. Todas têm o seu valor. O importante é ela causar algum tipo de sentimento em vocês. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.